Bem-vindo, visitador, nova visitadora do programa Criança Feliz. Eu sou Danilo Ciccone, psicólogo, e um dos supervisores do programa Criança Feliz, na primeira infância no SUAS, no município de São João da Boa Vista. Esse vídeo é uma breve capacitação, para os novos visitadores, para as novas visitadoras, em que vou estar fazendo uma pequena apresentação do programa. A ideia é fazer um en passant, né? Uma apresentação sobre os nossos dois grandes norteadores, o Guia para a Visita Domiciliar e o Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, o CDC, que são duas capacitações que nós teremos presencialmente em um segundo momento. A ideia hoje é situá-los, né, sobre o programa, o contexto do programa e suas atividades, para que até que chegue o momento da capacitação, nós possamos já ir nos inteirando e nos apropriando das atividades a serem realizadas. Então, bem-vindo. Inicialmente, é importante contextualizar o programa Criança Feliz dentro do contexto daquilo que nós chamamos de SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Ora, lá na Constituição Federal de 88, existe, né, a parte sobre a Seguridade Social, que são as políticas públicas básicas que vão garantir aos cidadãos brasileiros o mínimo, né, que eles necessitam para conseguir viver e terem os seus direitos garantidos. É nesse contexto que nós encontramos o texto referente à assistência social, que é instrumentalizada no nosso país a partir do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, tal qual, por exemplo, o SUS instrumentaliza, organiza os equipamentos da saúde. E quando nós falamos, né, de assistência social, de SUAS, nós vamos ter sempre a centralidade da família, e eu coloco ali um S, né, para fazer uma provocação, das famílias, dadas a multiplicidade de modelos e arranjos familiares. Então, a centralidade das famílias dentro das intervenções, dentro das ações da assistência social. Nós vamos considerar principalmente o necessário fortalecimento da função protetiva das famílias, para que consigam, então, cuidar, sobretudo, daqueles membros que são mais vulneráveis, né? E aqui eu estou falando particularmente sobre as crianças, pensando o programa Criança Feliz, a primeira infância, a primeiríssima infância, e as pessoas idosas. E essa proteção, essa assistência social vai ser dada àqueles que necessitam, a partir de dois tipos, né, de duas dimensões da proteção social. Aquilo que nós chamamos de proteção social básica, que tem como grande, como principal equipamento, né, como porta de entrada da assistência social, o Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS, né, e é no CRAS que nós vamos realizar, então, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, um serviço no qual, entendendo as demandas, as necessidades de cada família, nós vamos juntos construir colaborativamente formas, né, de fortalecê-las, de empoderá-las, a partir de atendimentos particularizados, de grupos, de articulação com outros equipamentos da rede socioassistencial e de outras políticas setoriais, para que consigam superar situações de vulnerabilidade e de desproteção. Ora, o programa Criança Feliz se insere nesse contexto. E com o reordenamento do programa, né, agora ele realmente faz parte, ele está contido na tipificação dos serviços socioassistenciais como um serviço a ser ofertado pelo CRAS. Apenas como curiosidade, existem situações de vulnerabilidade e risco que configuram desproteção à família, né? Situações de violência, de negligência, a, de falta de acesso a direitos fundamentais, e que acabam fazendo, por exemplo, com que aquelas famílias não consigam exercer de forma adequada o seu papel protetivo. Aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de proteção social especial, uma referência daquela família do CRAS para o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Mas somente nesses casos, então, em que o risco, a vulnerabilidade foi capaz de promover desproteções. No programa Criança Feliz, eventualmente, algumas das famílias que nós vamos atender, e desde já eu falo, né, qual é o público-alvo do programa Criança Feliz? Não é a criança, mas é a família. E algumas dessas famílias que nós vamos atender podem estar também
sendo acompanhadas, né, no PAEF, ou seja, pelo CREAS. Mas, de modo geral, a grande maioria de nossas famílias estão aqui na proteção social básica do CRAS. Eu sou um dos supervisores, né, do programa Criança Feliz e sou, em paralelo, psicólogo, né, no CRAS, no CRAS, aqui no meu município. E quais são os dois pilares, então, do programa Criança Feliz? Né, nós dizemos que aquilo que sustenta, aquilo que dá corpo ao programa. Nós temos, em um lado, as visitas domiciliares. Então, por isso, né, os visitadores vão até o domicílio da família, e é importante que a gente tenha um dileto cuidado com as ocasiões de visita domiciliar. Ora, visitador não vai até a casa com um olhar que eu costumo dizer, né, entre aspas, de colonizador, tentando mudar ali a cultura familiar, né? Então, a ficar reparando, né, de como a família organiza a sua casa, se está limpa, se não está, achar que tem que fazer de determinado, opa, opa, por favor, para com isso. Nós temos, como eu disse há pouco, uma multiplicidade de arranjos de organizações familiares, e, obviamente, em cada um desses lares, dessas famílias, nós vamos ter culturas e vivências muito diferentes. A visita domiciliar, na verdade, então, é uma oportunidade, é um momento ímpar de intervenção. E que é muito especial dentro da proposta da proteção social básica, porque extrapola aquela ideia de demanda espontânea, ou seja, a pessoa, o usuário do serviço que busca o CRAS, né, ante alguma necessidade, por exemplo, para solicitação de benefício eventual, para atualização de um cadastro, né, do cadastro único, mas a visita domiciliar é a própria proteção social, a própria assistência que vai até a casa da família, que bate a porta e está ali para promover, né, nós vamos ver a pouco como isso, o fortalecimento dos vínculos naquele contexto domiciliar, entre as pessoas daquela casa, particularmente visando promoção, né, da vinculação entre a criança na primeira infância e os seus principais cuidadores, assim como, por consequência, o seu desenvolvimento integral, saudável, com saúde, com felicidade. No primeiro pilar, então, temos as visitas domiciliares. Como segundo pilar do programa, nós temos a intersetoriedade. Ora, nenhuma política pública resolve, responde a todas as demandas de uma família. A ideia é que, e nós vamos ver isso também daqui a pouco, o visitador, estando no contexto do domicílio, estando ali inserido na comunidade, vai ter, seja por observação, seja porque as próprias pessoas, né, irão trazer a eles algumas demandas, algumas necessidades, vai ter acesso, então, vai ter um olhar privilegiado sobre a realidade daquela família, daquela comunidade. E vai perceber, então, que demandas, né, quais são os auxílios, quais são os direitos que aquela família precisa ter acesso, e vai trazer, né, essas informações, esse olhar ao supervisor no momento da supervisão. E o supervisor, né, também, geralmente técnico vinculado ao CRAS, não vai sozinho resolver todas as demandas, mas vai então articular, e esse é o papel também do CRAS, articular com outros equipamentos da rede socioassistencial ou inclusive de outras políticas setoriais, por isso intersetoriedade. Algumas demandas trazidas ao supervisor pelos visitadores no momento da supervisão podem ser, por exemplo, da política pública de saúde, da política pública de educação. Então, a ideia é que não seja também a ideia de superação de uma ótica, de uma visão de um trabalho pautado numa série de encaminhamentos, né? Aquilo que a gente chama, entre aspas, de empurra-empurra. Não é isso, mas é um trabalho realmente junto, para que de forma integrada, organizada, cada ator da rede, cada ator das diversas políticas públicas consiga fazer o seu papel e trabalhar em prol de fortalecer, né, a capacidade protetiva da família, de permitir o acesso dela a direitos, né, sociais, a direitos cidadãos e, sobretudo, emancipá-la, ou seja, fazer com que a própria família se fortaleça para conseguir também ela própria, né, buscar o acesso a esses diferentes equipamentos, diferentes serviços, a diferentes direitos. Então, as visitas domiciliares e a intersetoriedade são os dois pilares do programa Criança Feliz, e a gente não pode perdê-los de vista em momento algum,
seja na supervisão, seja na visita domiciliar, seja no momento do preenchimento, né, da reflexão e do preenchimento dos diversos instrumentais do programa, esses dois pilares têm que estar em nossa mente. É importante destacar também, eu estava dizendo, né, sobre o público-alvo do programa é a família, e dentro da família nós vamos olhar para algumas instâncias, para algumas dimensões em particular. E o programa Criança Feliz traz até nós esse olhar destacado para esse momento da vida tão importante, tão especial, que é a primeira infância, né? Que é considerado, então, aquele momento do desenvolvimento, desde o período gestacional até os 6 anos de idade. O momento em que a criança, um momento ímpar do desenvolvimento, em que a criança está ali, né, sendo estimulada e reagindo a esse estímulo, reagindo de que forma? Se desenvolvendo, crescendo, né, conseguindo realmente aprender e ser no mundo. E a gente percebe, então, né, as pesquisas, sobretudo da área de psicologia do desenvolvimento e da educação, vão demonstrar o quanto, né, estímulos nesta etapa da vida promovem ganhos no desenvolvimento, na interação social, na competência social, na promoção de saúde mental, né, ao longo de toda a nossa trajetória. Particularmente, o programa Criança Feliz vai ainda olhar para um período ainda mais crítico dentro da primeira infância, que é aquilo que nós chamamos, né, de primeiríssima infância, que são os primeiros 3 anos de vida. Então, as famílias com crianças de 0 até 3 anos de vida são, né, o público prioritário do programa Criança Feliz. E para estas famílias, eu estou falando daquilo porque podem ter algumas mudanças, né, com o reordenamento, mas neste momento, em março de 2025, a essas famílias com crianças de 0 a 3 anos, o visitador vai realizar 4 visitas mensais. Nós olhamos também como público prioritário para as gestantes, porque, né, se é um programa, tá vendo como não é a criança, é a família? Então, ao longo da gestação também, o visitador auxiliando aquela família, aquela gestante, a ir se preparando, se organizando, né, de uma forma afetuosa, com amorosidade para o recebimento daquela criança, para já ir desde a gestação, neste caso, né, a mãe, desenvolvendo, criando laços, criando vínculo com aquele filho que há de vir. As gestantes do programa Criança Feliz, em março de 2025, os visitadores realizarão 2 visitas mensais. E temos ainda, né, dentro deste escopo da primeiríssima e da primeira infância, um olhar sobre crianças de até 6 anos, ou seja, até o final da primeira infância, que são beneficiárias do benefício de prestação continuada, né? O BPC é um benefício que é provisionado, né, a famílias, a pessoas com deficiência, né, ao idoso também, mas pensando o programa Criança Feliz, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, que não tenha formas, né, no LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, está bem assim, que não tenha como prover, né, o seu custeio de vida, os seus próprios sustentos. Ou seja, são famílias que têm renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. Essas famílias, né, elas podem ter acesso a esse benefício, que é organizado pelo INSS. Então, nós estamos falando de crianças com deficiência e que são beneficiárias do BPC. A estas famílias que têm estas crianças, nós realizaremos 2 visitas mensais. É importante, coloquei ali também a necessidade de que estejam essas famílias incluídas naquilo que a gente chama de cadastro único, ou CAD único. O cadastro único é um cadastro do governo federal que é porta de entrada para todo e qualquer benefício assistencial, desde aqueles benefícios e programas relacionados, por exemplo, à redistribuição de renda, né, a um aporte financeiro, como o mais conhecido deles, o programa Bolsa Família, ou o próprio BPC, que eu acabei de dizer, até outros, né, programas e ofertas da assistência social, como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da pessoa idosa, da criança e do adolescente, e o programa Criança Feliz, Primeira Infância no SUS. Então, as famílias que nós iremos visitar são famílias que estão inseridas no cadastro único e que, portanto, têm aquilo que a gente chama de número DENIS, né? E é este número que nós vamos lançar para a inclusão dessas famílias
no sistema do cadastro do programa Criança Feliz, que é o EPCF. Mas então, em março de 2025, 4 visitas mensais a famílias com crianças de 0 a 3 anos de idade, 2 visitas mensais a famílias com gestantes, em que existem crianças, né, de até 6 anos de idade beneficiárias do benefício de prestação continuada. Seguindo, e o que a gente faz nessas visitas, Danilo, né? Quais são os norteadores das atividades do visitador? Você vai encontrar no caderno, né, no guia para visita domiciliar, que você já tem, né, alguns instrumentais. Entre eles, você vai perceber que existe ali, né, e é esta folha aqui, a nossa direita, temos um pedacinho dela, que há ali uma folha, um checklist acerca de marcos do desenvolvimento da criança em cada idade dentro da primeira infância. E aí ali tem alguns dados de observação, olha, de cada dimensão do desenvolvimento. Por exemplo, a criança dá mostras de prazer e desconforto. Ela consegue fazer isso sozinha, ela faz isso com ajuda, ela ainda não consegue fazer. E para cada dado, para cada comportamento descrito ali, o visitador vai estar atento e vai preencher isso depois, né, discutindo com o seu supervisor no momento da supervisão, mas ela sorri frente ao rosto de uma pessoa, ela emite sons como forma de comunicação, ela mantém firme a cabeça quando levantada, né? A gente está falando então de tônus muscular. Cada um desses indicadores, cada um desses dados de observação que nós vamos olhar, que nós vamos trazer, né? Estão relacionados a uma dimensão do desenvolvimento infantil. Então, o programa Criança Feliz, tratando, né, promovendo o desenvolvimento infantil, irá fazê-lo em 4 dimensões. Na dimensão da linguagem, né, considerando, claro, dentro de cada idade da primeiríssima infância, da primeira infância, o que a criança já deveria ser capaz de fazer, a questão da motricidade, né? Então, desde realmente o tônus muscular, a criança se sustentar e, né, e engatinhar, dar os primeiros passos, enfim. A dimensão cognitiva, do raciocínio, da aprendizagem, do lidar com o mundo, do categorizar coisas e, sobremaneira, a socioafetividade. Então, a capacidade de vinculação e de relacionamento, né, com as pessoas, principalmente com os principais cuidadores, né, dessa criança, pai, mãe, avós, enfim, as pessoas que exercem ali um papel de cuidado. Minha gente, é claro que essas dimensões se sobrepõem. É claro que essas dimensões, né, uma está intimamente relacionada à outra, mas nós dividimos para poder, de forma didática, né, observar isso na história de vida e desenvolvimento de cada criança e conseguir intervir aí. Veja, e a gente vai falar que essas dimensões são, então, os norteadores das atividades. Não é o visitador que, em momento de visita domiciliar, irá ali, tal qual não, um profissional da saúde, um pediatra, um terapeuta ocupacional. Não é essa a visão. É importante que a gente desmistifique isso das nossas famílias também. Não é o visitador quem vai ali fazer uma sessão com a criança. Não é o visitador quem vai ali fazer uma brincadeira com a criança, né? Mas nós vamos envolver a família, sobretudo, o principal, os principais cuidadores, na atividade. Nós vamos pensar, nós vamos olhar para cada criança, né? Então, olha, a Aninha, né, de 2 anos, ela está tendo muita dificuldade relacionada à motricidade, né? A dar pequenos passos, a fazer movimentos, enfim. Então, nós vamos pensar atividades que respondam a essa necessidade de estímulo da área da motricidade. No momento de visita, nós vamos conversar, compartilhar uma proposta de atividade com os pais, com os cuidadores, e eles realizarão essa atividade durante o momento da visita com a criança. Por quê, Danilo? Por 2 motivos. Porque, como eu disse, nós estamos desenvolvendo, não é só o desenvolvimento infantil, mas é trabalhando o desenvolvimento do vínculo entre criança e os seus cuidadores. É o pai, é a mãe, é a avó, é o cuidador quem tem mais condição de estimular o desenvolvimento da criança daquela família. Percebe isso? E muitas vezes os nossos cuidadores, pais, mães, avós,
não desenvolvem, né, não estimulam o nosso desenvolvimento, não porque não querem, não porque não nos protegem, mas porque acham, né, que intervenções, que estímulos nesse sentido são extremamente sofisticados. Por isso que o visitador do programa Criança Feliz não se apresenta, como eu disse, como um profissional que está ali para estimular, para resolver todos os problemas daquela família. Não é isso. Mas ele está ali como alguém que vai auxiliar a família a, por si só, descobrir formas, né, de estimular o desenvolvimento infantil. Por isso também que nós não vamos, nas ocasiões de visita, levar materiais, né, sobretudo materiais sofisticados, brinquedos comprados, materiais que nós mesmos vamos produzir no CRA. Não é isso. O programa Criança Feliz não é uma oficina de brinquedo, porque nós temos que trabalhar para a estimulação com aquilo que estes cuidadores, que estes pais têm à disposição, com aquilo que faz parte do contexto de vida. Daí a importância, né, de diálogo com a comunidade, com o supervisor, para conhecer o território, eis a dimensão da territorialidade do programa. Porque conhecendo a cultura, o território, a realidade de cada família, nós vamos pensar para aquela família o que eu posso utilizar para desenvolver a habilidade que eu quero. Então, nós vamos fazer a atividade com o Gael, né, relacionada tanto à questão motora da motricidade, quanto à questão cognitiva. Nós vamos realizar uma atividade de emparelhar, né, objetos. Eu não vou levar, né, um super cubo, né, um feito, um Lego, enfim, não, 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 não. O que que a família tem ali, né, de potinho, né, de utensílio de cozinha, de sucata. Então, com aquilo que existe na realidade daquela família, nós vamos, né, compartilhar essa proposta de atividade com a cuidadora. Vamos supor que neste caso do Gal seria a mãe. E aí a mãe do Gael, pô, vai ali pegar, né, objetos, utensílios, sucata que ela tenha na casa, de tamanhos diferentes e tal, e vai fazer com ele, por exemplo, uma atividade de empilhar objetos ou colocar, né, objetos a partir de tamanho, de ordem de cor, enfim, não sei. O visitador precisa ter criatividade. É claro, né, que nós vamos ter todos os instrumentais, os materiais, né, nós vamos ter, como eu já disse, a capacitação presencial sobre a maneira do CDC, que vai abrir o nosso olhar sobre isso, né, e vai ter todo o apoio o tempo todo do supervisor ou da supervisora, mas a ideia é que de forma criativa, de forma dinâmica, de forma espontânea, a gente brote naquela família, naquela relação de cuidado, né, cuidadores-criança, o senso de autoeficácia, de que eu, pai, eu, mãe, eu, avó, sou capaz também de estimular o desenvolvimento da criança, de estimular o desenvolvimento do meu filho, porque não são precisas grandes coisas, é preciso o afeto e constância. Então, a atividade que a família desenvolveu, aprendeu a realizar no momento da visita domiciliar, a ideia é que essa família repita, realize novamente esta atividade ao longo da semana. E eis a promoção do desenvolvimento. É na constância, é na repetição. É com quanto dia após dia daquela semana os cuidadores realmente se propõem a repetir com os seus filhos, com a criança, aquela atividade que foi pensada, que foi desenvolvida, né, colaborativamente, de forma cooperativa, visitar supervisores, visitadores, famílias, visando promover exatamente as áreas do desenvolvimento, né, em que foi avaliado que aquela criança precisaria de mais estímulo. Outra coisa, visitador, na conversa com famílias, estamos promovendo o desenvolvimento, ou seja, vamos falar para a mãe, para o pai, olha, nós vamos fazer essa atividade que nós vamos estimular a dimensão motora, que a sua criança, ó, ela tem, né, tais, a gente observou isso e aquele outro, mas nessa fala a gente corre o risco de sempre dar centralidade àquilo que a criança não faz, aquilo que a criança deveria fazer. E é fundamental que nas nossas interações com a família, a gente dê, ao contrário, centralidade, destaque àquilo que a criança faz, aquilo que ela tem como recurso, aquilo que ela tem como potência, para que os pais realmente enxerguem, percebam, né, que estão fazendo com os recursos que têm. Quando eu falo recursos, é maturidade, material, recurso de tempo, com os recursos que têm, o melhor trabalho que eles poderiam fazer. Minha gente,
Eu estou falando de pais que estão abrindo as portas de suas casas para nós, para o programa Criança Feliz, semanalmente. Ou seja, são pais que estão interessados, que estão comprometidos em estimular o desenvolvimento de seus filhos, percebe? Logo, são pais que estão sim dando o seu melhor. E quando ele percebe, olha, não é só o seu filho ainda não faz isso, mas olha tudo o que ele faz. Nossa, aqui ele já está fazendo tal coisa, né? A dimensão da socioafetividade, olha como ele é ligado em você, olha como ele reage, né? A sua presença ali. Tá percebendo? Uma outra dica, visitador, visitadora. Lembra também da tua infância. Quais eram as brincadeiras que você gostava de fazer? Com os mais diversos objetos, com caixa de papelão, com folhas de papel, com, né, sei lá, se tem um jardim na sua casa, olhar as flores, que cantigas você cantarolava junto à sua mãe, junto à sua família. Tenha também, olhe para a sua infância, porque a sua infância também é um território rico no qual nós vamos conseguir ter ideias e construir, né, atividades que nós podemos utilizar com as nossas famílias. Ademais, vamos falar um pouquinho então do CDC, os cuidados para o desenvolvimento da criança. Se é nessa relação cuidador-criança que nós vamos trabalhar, é importante então, né? E aí o CDC vai dar vários passos, olhe, pergunte, se aproxima, para que a gente consiga enxergar a qualidade da interação entre o cuidador principal, o pai, a mãe, a criança, e a criança, né? E aí nós vamos estar sempre atento a dois fenômenos, a duas dimensões dessa interação. Primeiro, o quanto o pai e a mãe têm sensibilidade às demandas da criança. Isso é muito mais fácil quando a gente fala de uma criança, né, de um bebê. O bebê chora, e chora estridentemente. E aí, o pai, a mãe, né, o cuidador, ele não deixa o bebê chorar. Ele corre para ver o que está acontecendo e tenta adivinhar, ó, é fome, então vou dar de mamar, é dorzinha de barriga, é frio, vou colocar um bodyzinho, um agasalhozinho, enfim. E essa é a segunda dimensão, a dimensão da responsividade. Acontece que ao longo da nossa história de vida e desenvolvimento, nós não temos mais total dependência dos nossos pais, dos nossos cuidadores, e também não temos o choro, um recurso tão estridente, né, tão claro, como forma de expressar as nossas necessidades. E aí, talvez, essa relação da sensibilidade dos cuidadores para as nossas necessidades talvez fique prejudicada. Então, é importante estimular esta dimensão pai, da mãe, do cuidador perceber. Olha, cada olhar, cada gesto, percebe que ele sorri, percebe que ele fica te olhando, né? E ver o quanto, ante a promoção dessa sensibilidade, o quanto este cuidador é responsivo, ele se coloca a caminho de tatear e responder à necessidade que a criança está demonstrando. Ninguém aqui está falando sobre mimo, a gente está falando sobre algo que é natural das mais diversas relações que a gente estabelece ao longo da nossa vida. Nós temos vínculos fortalecidos com pessoas que são sensíveis, né, ao nosso interior, às nossas demandas, aquilo que é importante para nós, e que respondem assertivamente a essas demandas. Então, esta dimensão da sensibilidade e da responsividade é o foco, né, do trabalho do programa Criança Feliz, na observação e na promoção ali do vínculo familiar. Sobremaneira, já disse, entre a criança e os seus cuidadores principais. Por fim, né, vamos falar um pouquinho de um principal instrumental do programa Criança Feliz, que é o plano de visita. O plano de visita, né, ele está no registro, no anexo 6 do Guia de Visita Domiciliar, e ele serve não só como uma forma de como uma forma de realmente ir registrando, né, as intervenções, a evolução das visitas, de tudo aquilo das ações com aquela família ao longo do tempo em que ela ficar, né, em que a criança ficar dentro vinculada ao programa. E aí é importante, sugere-se, né, que nós tenhamos prontuário e registro documental no CRAS, em que nós vamos estar arquivando não só os planos de visita, mas cada um dos outros instrumentais, né, de caracterização da família, do território,
os marcos, né, do desenvolvimento de cada etapa de vida daquela criança. Lembrando que o prontuário e o registro documental no CRAS físico tem que ser depois, né? Não se encerram ali as anotações, né, os registros do programa Criança Feliz. Nós vamos depois também registrar as visitas, cada visita realizada para cada família dentro do sistema eletrônico do programa Criança Feliz, o EPCF, ok? Mas o plano de visita funciona como, né? É um formulário, então, que nos ajuda a planejar a visita, a atividade, aquilo que vai ser feito. É um formulário que vai servir como guia para as supervisões, né? E, portanto, para as ações intersetoriais que dali irão decorrer, e que vai nos contar, né, para onde estamos indo. Já dizia, né, aquela famosa frase da Alice, né, do País das Maravilhas, o gato diz para ela, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Nós não estamos trilhando qualquer caminho. Eu acabei de mostrar que nós estamos comprometidos com a promoção do desenvolvimento em diferentes dimensões. Então é isso que tem que estar ali. Na primeira abinha, quando a gente vai ler objetivos, eu vou colocar então quais são ou qual é a dimensão do desenvolvimento que naquela visita nós iremos estar trabalhando com a família. Aí nós vamos ter os três momentos. O momento um, em que nós vamos criar, né, um espaço de escuta, de acolhimento. A gente chama isso em psicologia de criar um report, né, um reporte, de estar ali, de conseguir quebrar gelo, de chegar, de aquele momento do chegar. E é importante, como é especial o momento do chegar. É quando a gente vai também ouvir aquela família, escutar, né, como foi a semana, escutar, né, como foi a repetição da atividade da semana anterior junto àquela criança, conseguiram fazer, não conseguiram, e se não conseguiram, né, não deve o visitador a condenar a família, não conseguir realizar uma tarefa, não conseguir realizar uma atividade, talvez demonstre, por exemplo, que a família pode não ter dominado, talvez com uma única visita, né? Como realizar passo a passo, ou pode ter se confundido, ou que teve realmente um acontecimento naquela família, né? A gente está falando de criança, a criança está gripadinha, tá? E aí outras prioridades, né, de saúde acabou estando à frente. Então, muito respeito, muito cuidado, porque esse dado é valioso. O não fazer é um dado valioso tanto quanto fazer, né? E ali a gente vai ouvir, a gente vai conversar sobre tudo isso da semana. É nesse momento também que nós vamos apresentar a proposta de atividade que nós vamos trazer para aquele dia, para a nossa visita de agora, né? Para a família naquele momento. E aí, no nosso plano de visita, esses dois momentos, um e dois, vão ter sido preenchidos antes em supervisão. No momento dois, nós vamos descrever a atividade em si. Uma outra dica, eu sempre digo que é importante que qualquer pessoa que leia o plano de visita entenda o que aconteceu ali. Eu falo porque por muito tempo, alguns visitadores faziam registros assim no momento 2. Realizaremos a atividade da fralda, realizaremos a atividade dos pezinhos. Opa, opa, nós não temos, né, uma lista, um catálogo, né, com cada uma das atividades. É importante que seja descrito. Realizamos a atividade da fralda. Então, se enrola uma pequena fralda na cintura da criança e sugere que ela dê pequenos passos, né? Pensei em uma atividade genérica ali. Realizamos uma atividade de empilhar. Foram utilizados objetos de tamanhos diferentes e a criança, né, junto com os seus pais, deveria, né, no primeiro momento, está percebendo? É um passo a passo mesmo, é uma receita. Como foi feita? O que aconteceu naquela atividade? Né? Então, isso também vai ser preenchido anteriormente. Isso vai com o visitador na visita, porque aí está o roteiro, o norte, aonde queremos chegar. É claro que o visitador tem que ter flexibilidade de, se a família não conseguiu, no momento um, nós identificamos que a família não conseguiu, por algum motivo, realizar a atividade anterior, teve dificuldade em alguma coisa, não faz sentido passarmos para uma próxima atividade que talvez tenha um grau de complexidade maior. Então a gente repete com a família, com alguma variação, de alguma outra forma, a atividade da semana anterior. Isso, o seu supervisor, nós vamos conversar nas supervisões também.
E aí nós temos, então, o final do nosso plano de visita, que vai ser preenchido no momento a posteriori, né? Fora do contexto de visita, depois da visita. Tendo realizado a visita, o visitador vai preencher, então, o momento final. Né? O que que ele avalia que aconteceu, quais foram os progressos, quais foram as dificuldades, que dúvidas, né? Ele deve. Quais são os combinados e dúvidas que ele teve com aquela família, qual é o dia e o horário da próxima visita, é legal que esteja agendado, né? E ali está tudo preenchido, está tudo direitinho no momento final. Ele pode colocar algumas observações sobre a visita também, e em supervisão ele vai trazer, olha, né, Danilo, supervisor, a família trouxe perguntas sobre tais oficinas do CRAS, sobre, olha, tem a vozinha lá que queria participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da pessoa idosa, de que dia que funciona, enfim, como é que faz? E aí a gente vai dar na supervisão, né, orientações sobre isso, os devidos encaminhamentos, né, e tudo que a gente combinar ali, ou é uma demanda da educação, a gente pode estar então, o supervisor vai falar depois com, né, a escola, com algum ator da política de educação, para estar respondendo a uma demanda em específico, e tudo isso vai ser preenchido ali em observações sobre a visita. O próximo plano de visita, e aí na supervisão nós vamos fazer o próximo plano de visita. É legal que se a gente emparelhar os planos, né, em ordem cronológica, a gente vai conseguir ver uma, entre aspas, historinha da evolução dessa criança no programa desde o começo até o momento presente. O que nós estamos trabalhando, o que ele foi conseguindo fazer, que atividades nós estamos realizando. Eis a importância do preenchimento dos planos de visita e da supervisão. É este instrumental, é este momento que vai fazer com que aqueles dois pilares, a visita domiciliar e a intersetorialidade, se concretizem de fato. Né? Então, o próximo plano parte daquilo que estava no momento final das observações do anterior. Então, no momento um do próximo, né, vai estar escrito ali no plano de visita, dar resposta à família sobre o serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, dar resposta à família sobre a demanda para a educação que elas nos trouxe, a perguntar sobre a atividade que foi realizada na semana anterior, enfim, o plano de visita é um norte, é o que faz com que o nosso visitador não improvise. Repito, uma certa flexibilidade e criatividade é importante para o trabalho do visitador, da visitadora, mas não é um trabalho jogado, não é um improviso, existe um norte, existe um caminho. Qualquer caminho não serve. Nós estamos visando, né, fortalecimento de vínculos familiares e promoção do desenvolvimento infantil. Eis então, né, o programa Criança Feliz, Primeira Infância no SUS. Eu sou apaixonado por esse programa, gente. Repito, então, mais uma vez, as minhas boas-vindas a você, novo visitador, nova visitadora. Leia, né? Existem os cursos online disponíveis na plataforma, né, do programa Criança Feliz. Você consegue acessar facilmente. Tem diversos cursos, diversos materiais ali que vão ser importantes para a realização das suas atividades. E os convido também para a capacitação presencial, então, do guia para a visita domiciliar e de cuidados para o desenvolvimento da criança. Que a tua atuação no programa Criança Feliz ressignifique, né, a sua vida também, a sua forma de lidar com a criança, com a infância e com os diversos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da vida, ok? Que você tenha relacionamentos no programa, com o seu supervisor, com a equipe técnica do CRAS, com os outros visitadores, cheia de afeto, cheia de sensibilidade e de responsividade. E é isso. Qualquer dúvida, né? Estamos à disposição. Seja muito bem-vindo ao programa Criança Feliz, Primeira Infância no SUS.